Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Tática da Rússia e dos aliados apavora os Estados Unidos. O que a gente vê nessa primeira matéria aqui é uma tentativa que eu trago para discussão, para abrir esse primeiro momento, é a tentativa costumeira por parte da OTAN, dos Estados Unidos, de fazerem parecer que os BRICS são uma mera oposição reativa ao projeto da OTAN, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Mas trago a matéria antes, vou fazer a leitura da matéria e depois a gente fala um pouco a respeito desta questão. Matéria do The Sunday Times. A matéria diz o seguinte: a expansão da aliança BRICS deve preocupar a OTAN. Eu não tenho nenhum problema com este título. Acho que o título dessa mídia corporativa é bastante justo, já que a OTAN é uma alternativa à OTAN, os BRICS são uma alternativa à OTAN. O que está errado é a caracterização dos BRICS. Diga-se de passagem, a própria Rússia, o governo russo fez questão de responder a este tipo de colocação como aparece nessa matéria aqui. A matéria continua. O eixo liderado pela Rússia e pela China está monopolizando os metais raros cruciais para as armas da próxima geração. O que existe aí é o medo terrível, o medo enorme dos BRICS, porque os BRICS não são uma oposição reativa à OTAN. Os BRICS são uma alternativa extremamente criativa a todo o mundo bárbaro que é apresentado pela OTAN. Os BRICS não falam a mesma língua, não apresentam as mesmas ideias, não têm a mesma base existencial da OTAN. Os BRICS são uma outra coisa. Não são uma oposição em um mesmo mundo. É a oferta de um outro mundo possível. É isso que apavora a OTAN, a ponto dela mobilizar forças midiáticas, centros de estudos, os tais think tanks, todo tipo de articulista a produzir a ideia dos BRICS como uma espécie de grupo que caminha para uma via armada contra a OTAN, sendo os BRICS uma alternativa meramente belicosa, comandada por China e Rússia contra o dito mundo civilizado, o mundo democrático, que é como a OTAN, de maneira arrogante, se apresenta. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Trago 2 pontos, aí eu coloquei, a sigla dos BRICS, que na verdade hoje não são só esses países, são sim Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e mais Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Egito e Etiópia. São esses aí. A Argentina havia sido convidada, mas em decorrência do governo Milei no país, a Argentina preferiu, para a desgraça da economia e dos próprios interesses argentinos, o Milei decidiu não fazer parte dos BRICS. A Argentina que perde, na verdade. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Os BRICS são uma alternativa não belicosa à barbárie do mundo dolarizado. Toda essa ideia de, diga-se de passagem, quanto mais o mundo barbarizado da OTAN, esse mundo do dólar, apresenta sanções, boicotes, bloqueios, tentando isolar países soberanos que se insurgem contra todo tipo de atitude criminosa dos Estados Unidos, do Reino Unido, desse pessoal da OTAN, dessa máfia da OTAN, sempre que eles se movem contra uma nação para bloqueá-la, os BRICS ganham um novo parceiro em potencial. Por quê? Porque a lógica dos BRICS, embora não seja essa, não esteja manifestada desta forma, está naquela máxima que eu trago para vocês há bastante tempo,
que é sancionados do mundo todo, univos. Essa é a máxima que eu estou falando, apresentando para vocês há bastante tempo, e muito bem poderia ser a própria palavra de ordem dos BRICS, que é justamente essa. Sempre que a OTAN barbariza com os seus bloqueios, com seus boicotes, com a sua tentativa de isolamento de nações soberanas, os BRICS ganham mais um país na fila de adesão. Porque são uma alternativa não belicosa, como eu coloquei ali, uma alternativa... Os BRICS são uma alternativa civilizada que propõe uma estabilidade, um porto seguro às nações no meio dessa bagunça enorme que é produzida pelos interesses financeiros britânicos e estadunidenses, que é o que norteia o projeto da OTAN. Então, os BRICS têm atrativos na medida em que o mundo da OTAN torna-se cada vez mais brutal, cada vez mais desesperado, porque tem uma hegemonia que está sendo diluída, e no lugar dessa hegemonia, né, essa unipolaridade, começa a emergir, e já estamos em estágio bastante avançado, de uma multipolaridade. Segundo ponto, letras azuis. A OTAN fecha-se numa bolha na qual existem poucos recursos. Essa frustração da bolha da OTAN, e a bolha da OTAN vai muito além da OTAN. A bolha da OTAN tem países que não compõem hoje a OTAN. Eu encaixo muita gente ali que faz parte desse projeto, que é o projeto de submissão aos interesses dos Estados Unidos. Então, isso aparece no subtítulo. Quando eles dizem que esse eixo, liderado pela Rússia e pela China, está monopolizando os metais raros, existe ali uma grande frustração em relação ao fato de que os BRICS, se a gente colocar todo o pacote BRICS, todo mundo que está nos iniciais, mais os 5 novos e mais os potenciais parceiros, existe uma fatia gigantesca de recursos de toda sorte ali dentro. Se a gente caminha tal como me parece, e parece que a OTAN está buscando isso, que é um processo de desglobalização, pelo menos tal como a gente conhecia até então, e uma nova formação de bolhas, é evidente que quem vai se fechar em bolha precisa ter recursos. Quando a gente vê artigos de centros de estudos da OTAN falando sobre cadeias de suprimentos amigáveis, eles estão dizendo o quê? Que hoje a questão geopolítica, o critério, a ideologia é um critério. Ou há um certo nível de submissão a um pensamento, que é o pensamento da OTAN, ou não há negociação comercial. É a submissão da lógica econômica, da concorrência econômica, à lógica dos interesses geopolíticos, de poder e dessa questão ideológica da OTAN. Então é evidente que o pessoal está redesenhando as relações globais, que é o que a gente tem discutido aqui, e esse próprio redesenho das relações globais é o que a gente vê em recorrentes textos do Fórum Econômico Mundial com o termo Great Reset. Então esse reset é uma reformatação das cadeias de suprimentos. A cadeia de suprimentos é este compra daquele que vende para aquele outro, compra matéria-prima desse, industrializa, manda para o outro, que faz mais uma parte. Então toda essa interconexão econômica, isso são as cadeias de suprimentos. Em decorrência do fato de que a atual disposição das cadeias de suprimentos, o atual jogo econômico, produziu uma realidade na qual a China nada de braçada e a Rússia avança muito rápido, esses setores que vinham dominando esse cenário global precisam redesenhar as relações, caso contrário vão perder dentro desse jogo. E justamente por isso apelam para um redesenho. Está aí o Putin e o Xi Jinping, imagem meramente ilustrativa, e o líder da Rússia e o líder da China. Trago 2 pontos, começo ali pelas letras vermelhas. A Rússia respondeu que esse artigo que eu trouxe para a discussão aqui do The Sunday Times, ele reproduz a visão colonialista da OTAN, já que só sabe ver um conjunto de países sendo capitaneado por um grupo explorador, ou por poucos exploradores, como é o caso da OTAN. Então, tentam ver nos BRICS um espelho invertido da OTAN, quando não tem nada a ver com isso. A gramática dos BRICS é outra, a língua dos BRICS é outra, a filosofia dos BRICS é completamente outra. Não tem nada a ver com o que a OTAN apresenta. O que o governo russo respondeu foi justamente isso. Os BRICS não têm nada a ver
com o desenho da OTAN. A OTAN tem uma característica, um propósito, uma forma de agir que os BRICS não possuem, não tem essa forma de agir. E quanto mais países entram nos BRICS, mais a discussão torna-se plural. Por isso a necessidade de colocar ali alguns critérios de adesão para que possa continuar crescendo de maneira organizada. Letras azuis. 34 países apresentaram interesse em aderir aos BRICS. Isso é uma fatia enorme do PIB, né, da produção econômica global, e uma fatia enorme dos recursos que estão se tornando, e isso tudo crescendo, e os Estados Unidos e o Reino Unido e a OTAN no geral não sabendo muito bem como se comportar, porque a forma de fazer as coisas que dava certo antes, hoje já não dá mais certo. Enquanto tenta se replicar aquele velho uso do dólar como arma, os BRICS ficam ainda mais fortes, né? Na tentativa de enfraquecer o outro lado, acaba fortalecendo. Aí a situação fica muito complicada para a OTAN. Já que falamos de Estados Unidos e de controle e submissão, por que não falar de Biden na Alemanha, né? Porque eu acho que é uma boa materialização disso. O Biden viaja para a Alemanha esta semana. A matéria continua. O Joe Biden inicialmente cancelou a sua viagem planejada à Alemanha por causa do furacão Milton. A matéria continua. Os preparativos estão em andamento para uma visita nos próximos dias, e essa visita vai ter algumas conversas que são importantes. Porque as eleições nos Estados Unidos vão se aproximando, existe uma situação complicada na Ucrânia e uma situação em desenvolvimento no Oriente Médio. É preciso equalizar essas coisas todas. Por quê? Porque tudo isso desemboca numa situação complicada. Como sair da Ucrânia, como entrar numa situação no Oriente Médio, porque existe uma tensão crescente, e como fazer isso no cenário eleitoral. Por isso que as eleições passarem é fundamental para o governo Biden, porque muito pouca decisão pode ser tomada antes disso. Por motivos eleitorais mesmo, né? Qualquer decisão ali pode impactar nos votos, e a vice do Biden é a candidata democrata, que é Kamala Harris. Letras vermelhas. O Biden vai à Europa após o Zelensky rodar os principais países da OTAN lá na Europa sem obter maior ajuda. Não houve uma recepção fria. O Zelensky rodou por todos os lugares, conversou com as lideranças. Exatamente como aconteceu nos Estados Unidos, onde a recepção foi muito fria para o Zelensky. Ele não teve uma recepção calorosa, não houve promessas muito grandes. Diga-se de passagem, me parece mais do que nunca, embora essa aparência já vem acontecendo há um certo tempo, cenário de final de festa. Zelensky desesperado, né, para tentar pegar a xepa e não consegue. Então existe um cenário complicado ali. Qual será o futuro do Zelensky num cenário pós-guerra na Ucrânia? Ele continua sendo útil ou vai acontecer como estava em um artigo do portal Político, que é um portal para a OTAN? O Zelensky é um presidente para tempos de guerra, mas não para tempos de paz, porque ele tem uma característica autoritária. Ali já se colocou um final de linha para o Zelensky. A questão é como é que ele vai sair, né? De que maneira ele vai sair. Letras azuis. O Zelensky faz uma última tentativa antes das eleições dos Estados Unidos. Porque está tudo tudo pausado, digamos assim, no que tange a decisões, até as eleições dos Estados Unidos. Aí depois vão ser tomadas as decisões ali. E tudo isso depende de como vai correr a situação no Oriente Médio. Então é uma corrida contra o relógio aí, né? Letras vermelhas. O Biden vai à Europa, é uma pergunta, né? O Biden vai à Europa alinhavar com países uma saída da guerra pela tangente, mas tem que sair cantando vitória. E esse final de guerra na Ucrânia é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o que pode ser feito ali para que a OTAN saia da guerra, mantendo a tensão na Europa? Isso é um pouco preocupante. Acho que tem pessoas que acompanham o canal aqui e vivem na Europa e demonstram preocupação, porque a OTAN não pode sair dessa guerra em condições normais de temperatura e pressão. Por quê? Porque seria uma derrota evidente para a Rússia. É preciso sair gerando um certo efeito. A pergunta é como esse efeito será gerado. Porque é lógico que se a guerra acaba, a tensão ela reduz. Só que os Estados Unidos não podem deixar isso acontecer, porque senão as relações com a Rússia por parte de países europeus será retomada. Então é preciso sair num ambiente de tensão e fazendo parecer que pelo menos empataram. Porque se fizer parecer que empatou já é uma vitória, né? Porque
é uma derrota clara para a Rússia por parte da OTAN. Então, a OTAN perdeu e a Rússia venceu. É isso que está colocado. Letras azuis. A retirada tende a ser divulgada apenas depois das eleições. Porque se for antes, é uma derrota aí. O Donald Trump, ele vai passar por cima, né, da Kamala. E já é uma eleição muito difícil. Ninguém diz aí quem vai ganhar ou quem não vai, o que pode acontecer. Inclusive, depois eu vou discutir uma coisa bem curiosa dessa eleição dos Estados Unidos que aparece numa matéria depois. É realmente estranho. Quero compartilhar com vocês porque acho que vocês devem estar achando estranho também. Estávamos falando de Alemanha, né? A Alemanha enviará forças especiais para proteger instalações perto do Báltico, do Mar Báltico. Isso aqui remonta ao caso do Nord Stream, as linhas do Nord Stream 1 e 2, que são linhas de gasoduto, que conectam o gás que vem da Rússia até a Alemanha. E houve ali um atentado que eu discuti já extensamente aqui no canal. Só que o fato é que a Alemanha está fortalecendo as defesas ali para que não volte a acontecer. É óbvio que a mídia vai dizer que é medo de um ataque russo, mas é evidente que não é um ataque russo, porque o Nord Stream é um gasoduto fruto de uma parceria da Rússia com a Alemanha. A Rússia perde com um ataque desse tipo. Tentar construir a ideia de que a Alemanha está fortalecendo as suas linhas por causa de um ataque russo é uma enorme de uma bobagem. Isso seria só negar o fato de que é um projeto russo também, e com o qual a Rússia ganha muito. Daí vocês dizem, mas nunca que eles iriam articular isso. Quem recorda dos ataques terroristas que aconteceram nessas linhas, que explodiram lá quando ocorreu? Vocês lembram qual foi a primeira tese que foi levantada pela mídia corporativa? É de que a Rússia havia promovido um ataque contra a sua própria estrutura para ter um ensejo, ou seja, um ataque de falsa bandeira para poder atacar as outras estruturas energéticas que estão no Báltico. Isso aí foi uma tese tão absurda, durou apenas alguns poucos dias, né? Não sei nem se chegou a durar semanas, mas ela naufragou muito rápido. Quando apareceu essa tese, eu falei, isso aí é de uma loucura completa levantar algo desse tipo, e realmente a tese desapareceu. Aí eu trago 2 pontos aí, como sempre, letras vermelhas. Eu botei o X no Mar Báltico ali, né? Por ali que passa as linhas do gasoduto, que sai da Rússia e vai até a Alemanha. A Alemanha estaria temendo um ataque de falsa bandeira para manter tensão na Europa? Porque assim, a guerra na Ucrânia está acabando. Se acaba a guerra, a pressão para que a Alemanha retome relações energéticas com a Rússia vai crescer, porque não há mais por que sancionar a Rússia. Aí pode vir o ataque de falsa bandeira para culpar a Rússia, né? Só que teria que se forçar muito a barra para isso acontecer, né? Letras azuis. A Alemanha está acobertando o real promotor do atentado porque até agora não se sabe quem atacou. Já apareceram aí, as teses mais sólidas apontam claramente para os Estados Unidos. Só que existem teses alternativas e muito ruins que tentam mascarar essa tese principal. Aí dizem que é um grupo ucraniano que fretou um barco na Polônia e numa noite de bebedeira resolveu explodir as linhas do gasoduto, que como se fosse uma coisa simples, explodir as linhas desse gasoduto, né? Só que a tese firme, a melhor tese que apareceu é do Seymour Hersh, que é um jornalista estadunidense, que disse que foi a Marinha dos Estados Unidos, num exercício da OTAN, mergulhadores da Marinha plantaram as bombas e um avião norueguês acionou elas, e tanto Estados Unidos quanto Noruega ganharam com essa explosão das linhas do gasoduto. Então é uma tese muito mais plausível, e quem não conhece o Seymour Hersh, peço que pesquisem um pouco, vocês vão ali ter um bom conhecimento sobre um cara que, quando diz que as fontes dele são quentes, normalmente são. Ele já foi inclusive premiado por ter fontes quentes que relataram coisas que realmente aconteceram, né? Falamos de Alemanha e continuamos porque a Alemanha inicia negociações técnicas com a Turquia para os tais jatos Eurofighter, que eu comentei com vocês aí na semana passada, acho que foi na semana passada, que havia a possibilidade desse negócio envolvendo os caças. A Turquia quer caças, estava envolvida lá no
no projeto F-35, só que os Estados Unidos eles não vão incluir a Turquia no projeto dos caças, primeiro porque a Turquia o governo turco é muito ensaboado, então, embora seja um membro da OTAN, todo mundo desconfia um pouco do governo turco. Mas também tem o fato de que aí usam, né, para não colocar a Turquia nesse projeto, não ceder os caças, o fato da Turquia ter comprado sistemas de defesa russos, e aí querem que a Turquia devolva não, né, entregue os sistemas de defesa para os Estados Unidos para que possa entrar no programa F-35, que é dos caças dos Estados Unidos. Só que contratos impedem que a Turquia, contratos com a Rússia impedem que a Turquia faça isso, por motivos óbvios. A Rússia jamais vai querer o seu equipamento na mão dos Estados Unidos. Então fica esse impasse, que é o que eu coloquei nas letras azuis. Os Estados Unidos têm pressionado a Turquia a devolver armas russas. Por causa esse critério para o F-35. O que a Turquia faz? A Turquia vai e negocia com a Alemanha. Letras vermelhas. A Turquia pode topar receber de volta migrantes barrados pela Alemanha. Em troca, a Alemanha topa vender os caças. Só que primeiro, e muito importante, lembremos, os Estados Unidos ocupam militarmente a Alemanha, que não tem autonomia, e certamente os Estados Unidos vão mexer os pauzinhos aí para conseguir atrapalhar essa negociação. É de que dificilmente acontecerá. Até porque os Eurofighters são um consórcio europeu ali de alguns países, Alemanha e outros países, que é fruto dessa... É que desenvolver um caça é muito caro, né? Envolve uma enorme quantidade de tecnologia, é uma coisa que não é fácil de fazer. Diga-se de passagem, depois eu vou discutir o caso do Brasil e dos Estados Unidos e da Suécia, que também envolve questão de caças. E os Estados Unidos se metendo também nisso. É provável que os Estados Unidos venham a se meter nisso aqui também. Tá? Então, continuamos e falávamos de Turquia, continuamos. Né? Aqui é uma publicação do governo turco. O Erdogan disse que a Turquia e a Sérvia desenvolverão conjuntamente a indústria de defesa. A gente percebe que a Turquia ela chama bastante atenção e ela fecha bastante parcerias com países, letras azuis, porque os países têm buscado a Turquia por causa dos seus drones. E eu tenho observado, eu não sei se vocês estão acompanhando isso, eu tento trazer o máximo que dá para cá, mas às vezes fica muita coisa de fora, muita coisa que acontece no mundo, né? E a Turquia tem feito várias tratativas com o Brasil no campo energético, não sei se vocês têm observado isso. E todo esse flerte poderia também, talvez, configurar, e isso acho que não seria nada mal, uma parceria para desenvolvimento de drones com o Brasil também. Né? Eu vi que o Brasil está tentando desenvolver alguns drones ali, mas acho que a Turquia poderia participar com troca de tecnologia, logicamente. Né? Nada de se tornar muito suscetível, mas seria um passo importante. A gente percebe como nações que tinham alguns atrasos e problemas ali e carências no campo militar conseguiram suprir não tudo, mas alguma coisa com uma boa tecnologia de drones. Conseguem gerar percalços contra adversários, às vezes muito mais poderosos em equipamento convencional, não seria nada ruim o Brasil lançar mão disso, mas aí vocês sabem, né? Uma parceria desse tipo com a Turquia traria uma tempestade enorme em cima do governo brasileiro, que não vai dar para ficar toda hora sendo pressionado e abandonando o projeto soberano porque é alvo de pressão. Né? Caso contrário, nunca vai se sair do lugar aí. Né? Porque a justificativa é sempre essa. O Brasil não faz isso porque se fizer isso o governo cai. Porque se não fizer isso o governo cai. Pô, então cai de uma vez, porque não faz nada. Então, entendeu? Não estou dizendo para cair, mas se a justificativa sempre for essa, ela vai ficar sempre no garrote. Então, cabe ali fazer alguma coisa, né? Letras vermelhas. A Sérvia tem ótimas relações com a Rússia e com a China e busca a entrada na União Europeia. Então a Sérvia, o presidente sérvio é um cara muito ensaboado, assim, ele vai acenando, flertando com todo mundo e vai construindo uma certa situação ali, né? E ao mesmo tempo que é um governo que tem boas relações históricas com China e Rússia, também está fechando uma parceria com a Turquia, que é um membro da OTAN, e a Turquia também aí são dois ensaboados conversando, né, que é o Vučić,
que é o líder sérvio, e o Erdogan, que é o líder turco, aí é um campeonato para ver quem é mais ensaboado. Mas vai fechando e ainda flerta com a União Europeia, então vai equilibrando vários pratos aí o governo sérvio. Aí agora a gente vai para o Oriente Médio. Então vamos ver esse desenvolvimento da situação de Israel. E teve um caso recente quando eu estava quase... Eu já tinha fechado praticamente os temas de hoje, mas aconteceu depois, que foi um ataque do Hezbollah com drones a uma base militar israelense. Acho que vocês devem estar acompanhando isso. Eu não coloquei nesse vídeo de hoje, mas se houver um desdobramento maior eu trago para amanhã, porque foi um ataque bem sucedido, feriu aí dezenas de pessoas no ataque a essa base militar. As sirenes não soaram, ou seja, o sistema de defesa não pegou, e gerou ali uma grande dor de cabeça para Israel, porque o Hezbollah continua firme e forte ali numa guerra com Israel, que é o que a gente vinha discutindo, né? Houve ali uma grande pirotecnia durante várias semanas, né? Não várias semanas, mas durante algumas semanas houve uma pirotecnia. Por quê? Porque Israel promoveu ataques que tiveram um efeito psicológico muito grande, o caso dos pagers, dos rádios lá, dos rádios portáteis que explodiram. Houve o assassinato do Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, que é o grupo libanês. Houve o assassinato do Ismail Haniyeh, que era o líder do Hamas, na posse do presidente iraniano. Então tudo isso gerou um efeito psicológico muito grande, né? E foi feito para isso também. Aí surgiu aquela coisa, o Hezbollah acabou, o Hamas acabou, o Irã acabou também. Aí surgiu uma série de teses muito derrotistas. E naquele momento eu falei, não, paciência, não é bem assim a coisa. A pirotecnia é feita para espantar mesmo, para gerar um impacto psicológico. Houve algo efetivo? Houve. Mas também houve algo exagerado para ser uma pirotecnia e gerar um impacto psicológico grande. Mas é lógico que são grupos resilientes que sabem sair dessa situação. Então a situação segue tensa, Israel segue com problemas. Vou falar aqui do Israel expõe um plano louco e os países reagem. Porque assim, quanto mais a coisa vai avançando, mais essa cachorrada aí que compõe a base do governo Netanyahu vai ficando mais feroz e falando mais, e latindo mais alto, para ficar falando de cachorro. Né? Cachorro não fala, cachorro late. Então vai latindo cada vez mais alto e vai apresentando o projeto. E todo mundo vai pensando, mas era aquilo mesmo, no final das contas? Que a gente sempre fala, eu falo aqui desde o início do projeto da Grande Israel. E é um projeto no qual essa base aí, boa parte da base e muita gente em Israel acredita. Alguns querem levar isso a cabo mais lentamente, outros de maneira mais acelerada. E o Netanyahu segue vivo por causa desse pessoal e por causa de outros setores que também lhe dão suporte e por causa da sua habilidade política. Não estou falando sobre a ética, que aí vocês sabem que não há concordância nenhuma entre eu e ele. Mas a sua habilidade política é grande, ele está ali numa situação de que só tem pela frente continuar guerra, expansão, invasão, para continuar tendo maioria no parlamento e continuar fazendo seu trabalho terrível. Agora, se ele sai disso, ele vai sofrer uma série de questões ali, vai ter que responder a muitas questões do passado, do presente e coisas que ainda vão acontecer, que são responsabilidade dele. Então ele não tem outra saída que não continuar para manter-se vivo. Por isso que eu coloquei nas letras azuis, Israel não, é o Netanyahu, tá? Desculpem, troquem Israel ali por Netanyahu. O Netanyahu se mantém no poder, o primeiro-ministro israelense, surfando o delírio extremista. Então ele surfa o delírio extremista. Ele acredita ou não, isso não tem como estar na cabeça do Netanyahu, mas ele surfa esse delírio, que compõe N setores e que querem isso agora, embora outros setores achem arriscado fazer isso agora. Quer dizer que não querem depois ou gradualmente? Não quer dizer. Pode ser que queiram e muitos realmente querem. Agora, muitos sabem que isso agora é perigoso demais. Por isso que pedem prudência, cuidado, muito mais por uma questão estratégica e medo do que por qualquer outro senso humanitário. O projeto de Israel, desde o início, é o mesmo e está muito claro. É um projeto expansionista e colonialista.
Letras vermelhas, partes da Arábia Saudita, Líbano, Síria. Ah, antes tem que falar da matéria, né? O Estado judeu se estenderá de Jerusalém a Damasco, diz o ministro das Finanças de Israel, que é o Smotrich, que aparece na foto para vocês. Do que ele está falando aqui? Ele está falando do projeto da Grande Israel, que eu sempre comento com vocês, que já apareceu em bordado, em braçadeira de soldado, que está massacrando civis, e já apareceu isso, porque isso faz parte do imaginário de uma parte enorme da população de Israel, setores militares, políticos. E esse projeto engloba o que? Parte da Arábia Saudita, Líbano, Síria, Iraque e Jordânia. Estão nos planos da Grande Israel. É disso que ele está falando aqui. E o Netanyahu surfa esse delírio para quê? Para ficar no poder. Ele acredita ou não? Eu não sei. Pode ser que acredite, pode ser que não. Mas o fato é que ele surfa essa onda para continuar no poder. E quanto mais ele prolonga a guerra, porque só tem isso como saída, mais ele tenta encontrar uma saída mágica, que seria a generalização da guerra e a entrada da OTAN ao seu lado, muito embora Israel não seja um membro da OTAN. Israel é um aliado extra-OTAN. Está aí a Grande Israel, né, que pegaria parte de muita gente ali, né? Inclusive da própria Arábia Saudita, que fica ali olhando, né, fazendo comentários muito laterais, querendo os acordos de Abraão, mas temerosos, né? O Mohammed bin Salman, que é o príncipe saudita, gostaria, segundo ele, né, eu não assino porque eu posso ser assassinado, porque isso é muito impopular. Aí não se sabe se ele está falando isso mesmo porque tem medo ou se está achando uma boa saída aí pela tangente. Letras vermelhas, o Smotrich fala sobre um grande Estado norteado por valores religiosos judaicos. É disso que ele está falando aí, né? A maior democracia do Oriente Médio, né? A única democracia, é assim que Israel se apresenta, é assim que a OTAN apresenta Israel, que besteira. Letras azuis, as atuais guerras de Israel são mais uma etapa desse processo, que é um processo que está desde a origem do Estado de Israel, de expansão, surge de um tamanho e vai aumentando e engolindo outros territórios. Agora o Smotrich falou, a gente vai ter aqui um Estado norteado por valores judaicos em cima de uma população vizinha enorme que não é judaica. Como é que funciona Como é que funciona isso aí, né? Como é que funciona? Como é que a gente chama esse tipo de coisa aí? E aí continuamos a falar de Israel porque o Netanyahu, ele diz ao secretário-geral da ONU, e aí continua fazendo parte dos planos loucos de Israel sendo apresentados, né? E aí já é uma gritaria generalizada, tá? Sobre o que Israel está fazendo. O plano do Smotrich, a mídia vai dizer o quê? Isso é coisa desses setores extremistas de Israel, que estão junto com o Netanyahu, mas que não são maioria. Mas o projeto desses caras está avançando. Esse que é o fato, né? Aí a gente vê figuras cada vez mais parecidas com esses caras que são extremistas da base Netanyahu. Daqui a pouco a gente não sabe a diferença entre um e outro, né? Agora, essa questão da ONU aí, o Israel está sambando em cima da ONU, né? O Netanyahu diz ao secretário-geral da ONU o seguinte, para evacuar imediatamente os soldados das forças de paz da fronteira, ou seja, saiam daí. Então, assim, o direito internacional, Israel simplesmente não, ele desconhece. É só Israel? Claro que não. É toda a OTAN que dá suporte a Israel que está destruindo completamente o direito internacional. Então, se existe uma ordem que está sendo destruída aí querem vir falar de ordem mundial baseada em regras, não respeitam nada. Letras vermelhas. Israel tem atacado forças de paz da ONU e o exército libanês, que são forças neutras no confronto. Nem as tropas da ONU, nem o exército libanês tomaram parte a favor do Hezbollah. Mas ainda assim, Israel mandou sair. Por quê? Porque está anexando, né? Letras azuis. Israel já declarou o secretário-geral da ONU persona não grata. Faz parte daquela humilhação da ONU. Então, a ONU sendo cada vez mais humilhada aí pelo Estado de Israel. Continuamos. E aí temos gritaria de todas as ordens, né? Reações de todas as ordens, conforme eu coloquei no título, né? Vou vendo as reações aos planos loucos de Israel.
Matéria da Reuters, mídia corporativa, né, que a gente fala o nome dela porque aí os algoritmos gostam da mídia corporativa. Impeçam Israel de bombardear as instalações petrolíferas do Irã, pedem os estados do Golfo Pérsico aos Estados Unidos. Eu pintei o Irã de amarelo e Israel de laranja, e ao sul do Irã ali eu coloquei aquela porção de água que divide Irã e a Arábia Saudita, que eu fiz um X vermelho ali. O nome daquela porção de água é Golfo Pérsico. Então quando eles falam dos países do Golfo Pérsico, estão falando daqueles países ali, vizinhos da Arábia Saudita, então são os países do Golfo. Tá? E vários países do Golfo estão pedindo aos Estados Unidos, e quando eles falam ali, né, esse pedido, ele é através de lobby. Esses caras ganham muito dinheiro. O poder energia do negócio do petróleo gera uma quantidade gigantesca de divisas. E esse pessoal tem influência na política dos Estados Unidos. Então esse pedem não é como a gente tem que pedir as coisas para elas acontecerem, a gente que não tem capacidade de lobby nenhuma, né? Nós, o povo, a gente não tem lobby que nos defenda, né? Agora, esses caras têm dinheiro, esses caras são donos de time de futebol, estão comprando todos os esportes nos Estados Unidos, né? Estão comprando um monte de coisa lá, então isso é soft power, então isso basta ver a Copa do Mundo, né? Que aconteceu aí a última. Então esse pessoal tem poder de fogo, tem plano de mídia e pode muito. Então esse pedir deles é de outro jeito, não imaginem o mesmo pedido que a gente é obrigado a fazer. O povo, coitado, é obrigado a implorar. O povo, nós, né? A gente implora e não ganha nada. Esses caras... Letras vermelhas. Os países temem que o seu negócio do petróleo também seja atingido pela guerra. Então, e isso atinge toda a rede ligada a esse pessoal, que não é pequena. Letras azuis. Os magnatas do Golfo têm grande influência nos Estados Unidos, porque assim, tem lobby. O pedido deles tem outro peso. Não é o mesmo peso que da gente reivindicando as coisas, que não tem peso nenhum. Os caras pintam e bordam em cima, né? Aí eu trago uma questão ligada ao Irã, e também está ligada a Israel de certa forma, e que é estranha. Isso aqui é estranho. Eu acho que vocês vão concordar. Isso aqui é no mínimo estranho. Olhem o que diz essa matéria, do portal político. Portal favorável à OTAN. E eu vou somar isso a algumas coisas que o Biden falou também. Aí vai ficar mais estranho ainda. Pode dizer, Thiago, isso é coisa da tua cabeça. Tudo bem, mas as coisas da minha cabeça eu também jogo para vocês, porque pode ser coisa da cabeça de vocês também, né? O Irã tem uma lista de alvos de ex-assessores do Trump. A matéria continua. Os Estados Unidos estão se esforçando para protegê-los, estão se esforçando. O mesmo país que diz que pode defender-se de tudo, e nos filmes defende-se até de invasões alienígenas, abate asteroides no espaço, esse mesmo país que não consegue defender o Trump. Então é suspeito, né? Os Estados Unidos revelando fragilidades, né? Porque isso aqui é uma mídia para a OTAN. O portal político, se eu não me engano, a sede do portal político é na Virgínia. Eu acho que é lá, não me recordo exatamente, agora não me recordo, mas é nos Estados Unidos, tá? E tem publicações para o público europeu, para o público dos Estados Unidos, mas é um portal para a OTAN. Então, isso sai dos Estados Unidos, esse material é publicado só com aval, nada dali. Quando a gente olha as publicações do portal político para a Europa, eles usam aquilo ali para pressionar os governos lá e todo o aparato político. Então, se eles estão publicando isso aqui, tem intenção, como todas as publicações têm. E olha o subtítulo, é difícil proteger todos eles. Eles quase estão dizendo que alguém vai morrer. Aí o Biden, letras vermelhas, o Biden disse que o assassinato do Trump seria tomado, né, pelos Estados Unidos como um ato de guerra. É bem estranho essa série de matérias com esses posicionamentos do Biden. O Biden está dissuadindo. Ele está mesmo? Ele está dissuadindo mesmo? Ele está antecipando, ele está ameaçando? Porque está estranho. Letras azuis. Caso acontecesse um assassinato do Trump, por exemplo, isso eliminaria o rival dos democratas, uma figura política incômoda ali, mesmo para setores republicanos. Não dá para esquecer que a família Bush, por exemplo, foi com Biden. Então é um setor indigesto,
Ele é um cara indigesto ali para muita gente, né? Embora muitas pessoas apoiem, lógico, muitos setores poderosos apoiem ele também. E mais ainda o vice dele, que ele tem o vice dele tem umas conexões que são assim macabras, né? O J.D. Vance é um cara que é ligado a setores muito perigosos, né? E eu como Trump, não teria medo de um vice como aquele. E o vice dele muitas vezes discorda dele. Porque o vice dele, ele tem mais características assim que habilitam ele a ser aquilo que vários setores querem, e perante uma parcela da população, o J.D. Vance, ele, conforme o histórico de vida dele, ele é mais, ele é aquilo que o Trump que as pessoas gostariam que o Trump fosse. O Trump é um playboy magnata urbanoide, o J.D. Vance não é. Então o J.D. Vance dialoga com setores que se veem excluídos desse negócio econômico nos Estados Unidos, porque realmente estão muitos deles. Então, assim, primeiro que a morte dele eliminaria o rival das eleições, e segundo, dariam a Israel o apoio de que precisa, um ato de guerra. Estados Unidos entra na guerra ao lado de Israel. Lá. É coisa da tua cabeça, Thiago. Pode ser coisa da minha cabeça. Pode ser coisa da minha cabeça, mas que, né, tem alguma coisa estranha aí, tem. Matéria da Reuters. O Hezbollah cria novo comando para a guerra terrestre, crucial após pesados ataques israelenses. Só uma coisa aqui, né? Aqui falamos da possibilidade de um ataque de falsa bandeira, tá? Eu deixei meio nas entrelinhas, mas alguém mata pessoas e coloca a culpa no Irã. Mas o Irã não gosta do Trump? Claro que não. O Trump sabe o Irã sabe o que o Trump representa. Só que tem muita gente que pode ganhar com isso, né? E que parece aliada do Irã, aliada do Trump, né? Seguinte matéria, o Hezbollah cria novo comando para a guerra terrestre crucial após pesados ataques israelenses. O que veio à tona aí? Que o Hezbollah conseguiu formar um novo centro de comando 72 horas após a morte do Hassan Nasrallah, que aparece na foto, que era o líder do Hezbollah. Então houve uma reestruturação rápida e, a partir dessa reestruturação, o Hezbollah tem comando e age normalmente. Não tem nada daquilo, o Hezbollah está acabando, está desnorteado. Ficou por um tempo ali numa situação complicada, mas a coisa se reacomoda. E claro que eles não vão anunciar, gente, estamos com um comando novo, porque lógico que os caras estão atrás do novo comando, né? Letras azuis. O Hezbollah preparou-se para uma longa guerra com Israel e tem muita munição. Segundo o Hezbollah, as principais armas não foram usadas porque o Hezbollah está escalando conforme Israel vai escalando. E ele tem coisa guardada, lógico, né? Porque o Hezbollah pode atingir tranquilamente pontos civis em Israel e promover o mesmo tipo de barbarismo que Israel promove contra o Líbano, que é destruir prédios com civis. Dizendo que tem um cara lá do Hezbollah, eles matam 500 civis para atingir. O Hezbollah pode fazer isso, mas não está fazendo. É o incrível caso de grupos que são chamados de terroristas, e alguém comentou isso, eu achei bom o comentário, atacando bases militares, ou seja, ataque militar em base militar, enquanto o outro lado, que se diz combatente contra o terrorismo, ataca civis, de propósito. É bem interessante essa valoração aí, né? Mas é um processo que vai durar tempo, né? Agora vem esse caso aqui, que vários de vocês me comentaram sobre isso. Tiago, pode falar sobre isso? Claro, sempre posso, né? E os Estados Unidos desenterram um episódio entre Brasil e Suécia de 10 anos atrás, exatamente, acho que 2014, né? Que eles desenterraram lá um caso. Os Estados Unidos solicitam informações à Saab North America sobre a compra de caças pelo Brasil que foram comprados da Suécia. Então voltaram lá para o caso dos caças que o Brasil comprou da Suécia. Já houve investigação, essa história já foi superada, e os Estados Unidos desenterram agora, na minha visão, para enviar recados. Pode ser que comece um processo problemático ali? Pode, dá para aprofundar e gerar problema? Vão tentar, sempre tentam. Agora, me parece um envio de recado e pressão, né, sobre
de quem vocês podem e de quem vocês não podem comprar material militar. Aí eu discuti com você semana passada sobre o caso dos blindados de Israel, então a gente está sempre discutindo essas questões aqui. Letras vermelhas. Os Estados Unidos aumentam a pressão sobre a América Latina conforme perdem poder em outros lugares. Porque é lógico, perde espaço na África, perde espaço na Ásia. Aí no que eles consideram seu quintal, eles não vão querer perder espaço, né? Tem justamente isso que está colocado aí. Então é lógico que conforme a coisa vai ficando feia lá para o outro lado, eles vão apertando o garrote aqui na América Latina. E a gente está vendo que o nível de concessões que eles fazem, os Estados Unidos, é cada vez menor. Eles não estão permitindo nada, eles querem total submissão. Então os caras vão entregar. É o que eu falei sobre o Petro esses dias atrás. Ele tem umas certas condutas, critica a Nicarágua, critica a Venezuela, mas só isso não está bastando. Só isso não está adiantando. Vai ter que entregar mais. Vai ter que se submeter mais. E a pressão vai ser maior. Então, é feia a coisa pra cá, viu? E, e esse episódio de desenterrar esse fato aí para colocar pressão revela isso, né? Letras azuis. Os Estados Unidos atacam um concorrente interno da OTAN, que é o novo membro, diga-se de passagem, que é a Suécia, né? Que eu pintei no mapa para vocês. Ou seja, tem que saber quem manda e quem obedece aqui dentro, né? Muito embora eu possa estar enganado, mas tem muita gente, muito interesse financeiro dos Estados Unidos que tem partes dessa empresa, lógico, né? Mas é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. Tanto o Brasil quanto os membros da OTAN. A França é membro da OTAN, mas os Estados Unidos competem por mercado de arma com empresas francesas. Diga-se de passagem, a Suécia é o caçulinha, né? É o último país a entrar na OTAN. Mas já está alertado, né? Matéria da Al Jazeera. Continuamos na América Latina. A Nicarágua rompe relações diplomáticas com Israel em meio à guerra em Gaza. A matéria continua. Em um movimento amplamente simbólico, teve um fator simbólico enorme, prático muito pouco, mas é um movimento importante. O governo de Daniel Ortega condenou os líderes israelenses como fascistas e genocidas pela guerra de Gaza. Ou seja, é aquela coisa, o Maduro, o Ortega e o governo cubano, eles sempre vão manter uma posição que coloca assim, ó, eles vão acertar na sua posição internacional. É muito difícil que erre. E essa postura da Nicarágua, ela vai nesse sentido. De gerar o quê? Um efeito de liderança. Algo do tipo, eu sei que dali não vai vir não vai decepcionar. É o que eu falava muito sobre o Lopes Obrador, né? Quando ele vinha falar, claro, de uma maneira completamente diferente, mas ele vinha com uma posição ali que é difícil ele mandar uma sobre questão internacional que vai ter que vai no oposto do que a gente pensa. Pelo menos a gente que está sempre discutindo os temas, sabendo que defendemos um projeto crítico em relação ao da OTAN. Então é muito difícil. Então esse posicionamento internacional é importante por quê? Porque ele tem um caráter didático, de passar uma mensagem do que realmente é importante que se entenda. E governantes têm esse papel. Não é só fazer conchavo e conciliação. É preciso ter um papel esclarecedor. Porque senão, um monte de gente que observa a forma como esses governantes se comportam ficam confusas com os sinais que eles mandam, sempre dúbios. E esses caras não mandam sinais dúbios. Eles mandam sinais muito claros de que projeto eles representam. Letras vermelhas. A Nicarágua agiu no sentido de manter-se como voz ativa contra forças anglo-yankee sionistas. Ou seja, a gente sabe que o Daniel Ortega sempre vai martelar em cima disso. A gente sabe que o Maduro sempre vai martelar em cima disso, que o governo cubano sempre vai martelar em cima disso. Também martelam porque podem, porque ao longo da história grupos políticos souberam construir este cenário. Houve essa habilidade para fazer isso. Não é alguma coisa que se faz do dia para a noite. E hoje podem se dar ao luxo de falar coisas contundentes e soberanas. E isso é um farol. Certamente é um farol. Se esses caras não estão aí, quem diria isso, entendeu? Aqui na América Latina. Letras azuis. A Venezuela mandou uma brigada humanitária para a região, né? E isso também é uma ação prática, aí é uma ação prática da Venezuela, que também manda uma mensagem, também envia um recado, que é outra força que também é um farol, né? Trago a seguinte, agora a gente vai para o continente africano, né? Fazendo nosso roteiro aí.
A Argélia proporciona novo revés comercial para a França. A França ela vive de revés em revés aí, né? A vida do Macron é um revés constante. Exclusivo, a Argélia impede a França de licitação de importação de trigo, pois as relações azedaram, dizem fontes. As relações azedaram, elas foram piorando, e o caso do fato da França posicionar-se abertamente ao lado do Marrocos na questão do Saara Ocidental, frustrando o projeto apoiado pela Argélia, que é o da Frente Polisário, que é de autonomia do Saara Ocidental, isso aí foi a gota d'água. A Argélia ficou, né, para ela, dali não passou, foi uma espécie de linha vermelha que foi cruzada. Letras vermelhas, a Argélia está deixando de comprar trigo francês para, e aí, comprar trigo russo. Não só não compra da França, ou seja, de um membro da OTAN, como compra do pior que poderia comprar na visão da OTAN, que é a Rússia. Lembrando que, letras azuis, a OTAN teme o potencial da Rússia no mercado alimentar. Então, quando a gente olha um dos núcleos duros do Great Reset, que é esse projeto do Fórum Econômico Mundial que eu discuti com vocês, que é todo apresentado com uma certa filosofia bonita. Daí tem gente que cai naquilo ali, cai quem quer, mas vindo de quem vem, ninguém deve acreditar em coisa bonita, né? Que é toda aquela coisa da agenda da governança social e ambiental, que é uma coisa, uma gosma enrolona, né? Agora, os núcleos duros ali são o quê? Uma transformação do campo energético, uma transformação do campo alimentar. Novas formas de produção de alimentos, novas formas de produção de energia, que é uma tentativa de tirar a Rússia do negócio, né? Porque é justamente quebrar as cadeias de suprimentos que envolvem a Rússia. E vai lá a Argélia e compra da Rússia, claro, porque o trigo russo é barato, então tem tudo isso, é vantajoso. E isso é um golpe duro na OTAN e na França. Letras vermelhas, o foco do Great Reset é energia e alimentos. É um foco nas cadeias de suprimentos, de quebrar cadeias de suprimentos. Quando a Argélia faz isso aí, ela dá um golpe duro, né? Porque ela bate onde dói muito. Letras azuis, a Argélia retalha a França por apoiar o Marrocos na questão do Saara Ocidental, que tem um grupo apoiado pelo Marrocos, pela Argélia, que é a Frente Polisário, que busca a autonomia, a soberania ali, né? A independência do Saara Ocidental. E o Marrocos busca o controle sobre o Saara Ocidental e, lógico, a OTAN posiciona-se ao lado do Marrocos. E aí o Marrocos está ali no mapa, né, vizinho da Argélia, que está pintado de amarelo. E ao sul do Marrocos, ali o Morocco, ali tem o Western Sahara, que é o Saara Ocidental, de quem eu estou falando. Né? Alguém me perguntou esse dia, professor, não tem como trazer o mapa traduzido? É que esse aplicativo ele não traduz. Eu já tentei usar o tradutor do navegador para ver se traduz ali os nomes dos países, mas ele não traduz, ele não pega ali, a programação ali é outra, não está no corpo da página, não sei, e aí não traduz, então temos que ir usando esse aqui mesmo, né? E aí chegamos ao momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que podem apoiar e que querem apoiar, evidentemente. Aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal, de forma que o que mantém efetivamente a existência, esse canal funcionando com este nível de dedicação, é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, seria muito difícil manter esse trabalho com esse nível de dedicação. 3 formas de apoio não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, tem gente que usa o número do CPF, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação
com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro do valor que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.